Para você que está entrando agora, nós vamos começar a nossa série de coisas reagindo a outras coisas. Começando pelo Seijinho, esse cara que é basicamente um cinéfilo que explica pra gente de forma engraçada qual que é o motivo das tragédias dos filmes ou a excelência deles. Mas normalmente ele fala de filmes que são ruins. Explica pra gente por que e o quanto eles são ruins. Agora, dessa vez, ele fala que tem um filme de terror do Popeye. Sabe aqueles filmes tão ruins que você não consegue parar de assistir pra poder ver quão pior ele pode ficar? Se você não gostar de react, se você quiser ver o vídeo original, por favor, veja a descrição na hora de cortar, né? Porque o corte do vídeo vai ter na descrição o vídeo original. Tá? Então não deixe de conferir o canal do Seijinho. O filme de hoje é um desses. Assim como o que aconteceu com o Ursinho Pooh, no momento em que Popeye se tornou domínio público, alguém já fez um filme de terror sobre. E eu sinceramente espero que essa... É isso que me fez clicar nesse vídeo. Mano, quem é um débil mental que resolveu pegar a história da existência de Popeye e pensar, dá um filme de terror. Meu parceiro, é um cara que consome um produto verde para sentir que ficou forte e tem tumor nos buques. Isso. Ninguém vai me convencer que era espinafre que ele comia para ficar forte, tá? Algo... Esse cara usa cachimbo. Constante. A tendência nunca cabe. Porque aqui nós temos uma obra de arte em que praticamente tudo nela é ruim, mas ao mesmo tempo é tudo muito bom. O som é mal captado, mal mixado. Tipo, é tão ruim que é bom, mas fora da própria categoria. E do nada você tem uns diálogos assim que alguém começa a falar em SMR. I'm completely impervious to the womanizing charms of Mr. Seth Stevens. Are you lying? Yeah, Nossa senhora! Isso é horroroso. A decupagem do filme é horrorosa, a atuação é bem questionável, o roteiro foi escrito, a direção tem um pouco de direção também, mas o engraçado é que terror não tem, em nenhum momento. O único medo que você sente é acabar se divertindo demais com esse filme e ser julgado por isso. Então vamos analisar Popeye The Slayer Man. O filme já começa de maneira espetacular, mostrando uma faculdade em que por algum motivo toca um sino para indicar o fim da aula como se eles estivessem na escolinha. E não com pessoas estranhas. Não, estranho seria se não tivesse pessoas. Porque o Popeye é uma pessoa. O problema não é ser pessoa. É o Popeye. E aí você transforma isso numa música de terror. Ajuda muito que o protagonista tem cara de que tá na quinta série. Bom, Dexter é um universitário que está querendo produzir um documentário sobre a famosa lenda do marinheiro fantasma que mora numa fábrica abandonada na cidade, que é a lenda mais estúpida que eu já vi, porque pessoas estão sendo literalmente assassinadas e estão colocando a culpa no fantasma, bagulho que nem existe. Inclusive aconteceu um negócio muito parecido com isso lá na Faria Lima com a boqueteira fantasma. Os maridos tudo chegando tarde em casa e botando a culpa no fantasma. Talvez essa seja a maneira que eles encontraram de se vingar pelo boto cor-de-rosa, né? E aí o Dexter aluga vários equipamentos. Peraí, Seijinho, que vídeo é esse, meu filho? Meu Deus! Para gravar esse documentário e já dá pra perceber o nível de esperteza dele, porque ele tá carregando um tripé debaixo do braço enquanto ele tem uma bolsa de tripé vazia, toda murcha. E pior que ele, só mesmo a colega dele, a Olivia, que nem bolsa ela trouxe pra faculdade, tá? E ela ainda fica olhando com esse olhar perdido como se ela nunca tivesse visto uma faculdade na vida dela. Ótima direção de atores, que porra que ela tá procurando. Mas ela realmente é uma garota muito misteriosa, sendo o maior mistério sobre ela o porquê dela não ter personalidade ou expressão nenhuma. Os pais do Batman têm... Ela parece tipo uma pessoa que vai se tornar gótica, mas ainda não sabe que é gótica e tá tentando... mais expressão que ela, e ambos estão mortos. De qualquer forma, ela decidiu ajudar o nosso amigo Dexter nesse documentário porque ela tem muito... Mano, por que alguém andaria com meia blusa de frio de lado e estaria com só um top dentro da blusa de frio? Você tá com frio ou não tá?
muito interesse nessa lenda do marinheiro fantasma. E o Dexter, por sua vez, tem muito interesse nela. Daí o Dexter também tenta convencer a sua melhor amiga Lisa a ajudar ele também nesse projeto, mas ela tá achando isso uma grande besteira. E pra convencer a Lisa aí, ele convida o crush dela, o Seth, que aliás só topou ir porque ele tá achando que ele tá indo lá pra transar. Enquanto isso, uma mulher chamada Margo chega na fábrica pra negociar a compra daquele terreno diretamente com o dono dele, o Lex Allister. E a Margo diz que o cliente dela tá preocupado com algumas coisas. Primeiro, que aquela fábrica tinha sido fechada há 20 anos atrás por conta de uma contaminação. E segundo, as lendas sobre o marinheiro fantasma preocupam o cliente dela. Mas o Lex assegura a ela que não tem mais nenhuma contaminação e fantasmas não existem. E aí ela fala, porra, é mesmo, né? Não tem fantasma. E ela pega os papéis pra ele assinar. Eles realmente... Pô, é mesmo, né? Olha só que coincidência. Acho que não tem fantasma. Acho que não existe. Acho que não existe. Tinha esquecido que fantasma não existe. Só que a Margo começa a sentir um cheiro esquisito, que ela acredita ser fumaça de cachimbo. Mas como é que caralhos essa mulher reconhece cheiro de cachimbo tão fácil assim? Ela é um cachorro. Será que é porque ela usa? Acho que é porque ela usa. Cachorro de aeroporto? Sem contar também que você pode colocar no cachimbo várias coisas diferentes pra fumar, né? Tabaco, haxixe, crack. Bom, o Lex vai verificar da onde tá vindo esse cheiro, mas ele não encontra nada. E ele pede pro funcionário dele, o Angus, fazer uma busca pelo local e caso ele... Angus? Angus? O cara tem nome de hambúrguer? Encontre alguém, ele pede pra expulsar essa pessoa usando a força se necessário. E o Angus fica todo empolgado com essa ideia, esfregando as mãozinhas dele como se ele fosse o Robotnik explicando o plano maléfico dele. Bom, o Angus acaba encontrando o tal do marinheiro, que é essa coisa horrorosa aí, que claramente não é um fantasma. Fantasma não existe. Mano, é o Popeye feito em IA, tá ligado? Alguém colocou na IA, faça o Popeye tenebroso. Eu fico repetindo isso porque vai que tem algum aqui, né? Mano. Ele parece mais uma espécie de bebê maromba de 1,90 m. Até a roupa dele parece aquelas roupinhas de marinheiro pra bebê. Porque supostamente esse marinheiro tá nessa fábrica. Mas é a roupa que ele usa, velho. Ele sempre usou roupa de marinheiro, só que a roupa de marinheiro mirim é baseada na roupa de marinheiro original. Há 20 anos. Só que esse uniforme de marinheiro dele parece de 1940. Realmente parece uma... Mas foi quando... É de quando é o desenho? É de 1940? Fantasia de carnaval. Ah, e ele mata o Angus com grande facilidade pisando na cabeça dele. Um pouco longe dali, o Dexter e a Olivia... Cara, eu jamais imaginaria Popeye esmagando a cabeça de alguém. Isso é muito E vão até o bar buscar a Kate, que é uma outra amiga deles que também vai ajudar no documentário. E aí um velho doido escuta eles falando sobre o marinheiro e já se intromete na conversa, dizendo que ele é real e você não pode entrar na fábrica dele, senão ele vai te matar. Eu só não sei como um velho desse conseguiu escutar uma conversa do outro lado do bar, né? O maluco captou as ondas sonoras igual... Mas velho tem tendência a fingir que não tá escutando. Tem velho que só não escuta umas coisas importantes. Na hora que você fala pequenininho, fala baixinho, fala mal dele, ele... tô ouvindo, hein? Mas na hora que é alguma coisa importante que você tá falando pra ele, hein? O Aquaman conversando com os golfinhos, mas captar a mensagem dos filhos dele pedindo pra ele não passar uma quarta-feira inteira dentro de um bar, ele não quer, né? Logo em seguida chega o Joey, que é o namorado abusivo da Kate, que tá muito puto que ela vai passar a noite inteira gravando o documentário. E é muito legal que o filme gosta, sempre que ele tem um tempo livre, de reforçar que esse cara é um péssimo namorado, caso não tenha ficado claro ainda. Porque primeiro a gente vê que a Kate tem hematomas no pulso dela, aí quando ele chega ele dá um beijo na boca dela e ela limpa a boca dela, e depois ele tem uma crise de ciúmes e... Pra que você tem namorado então se você não gosta nem de encostar no cara? Pra que ele existe na tua bem vida, forte o pulso dela na frente de todo mundo, que já tava machucado. Só para que você, telespectador burrinho, possa entender que esse cara não é bom. O maluco chegou quebrando todo o código de Genebra em 60 segundos. Quando eles chegam na fábrica, eles se deparam com um cadeado e uma corrente trancando o local. Mas a misteriosa Olivia pergunta se alguém trouxe uma lixa de unha e, surpreendentemente, alguém trouxe a Kate. E aí ela usa essa lixa de unha para abrir o cadeado, não sei nem se isso é possível, e ela também... Um cortador de unha rola. Você sabia que se você tem um cadeado aqui que não abre, você perdeu a chave dele
você pode estar abrindo ele aqui, ó, com um cortador de unha. Isso mesmo, é só. É com a lixa. Aqui é só pegar esse cortador de unha É e com você a vai lixa. abrir ele aqui, essa parte da onde é a lixa aqui. Essa parte fina dele aqui. Já tem uma deu pra entender, dobra. moço. E vai colocar ele aqui, ó. E vai torcendo ele para um lado e para o outro, assim. E ele vai abrir, ó. Aqui, ó. Ele já abriu o cadeado. É isso aí. Até a próxima. Então é possível sim. É possível. E nem Olha explica só. da onde que ela aprendeu a fazer isso. Não foi no manual do mundo. Mas é um pouco estranho esse cadeado tá fechado, não é não? Porque teoricamente quem tranca isso é o Angus. Só que no caso a cabeça dele virou carne moída. É por isso que o nome dele é Angus. O patrão dele, o Lex, também pode ter ele tem trancado, nome só que de não faz hambúrguer, sentido eu nenhum ele falei. fazer isso com o Angus lá dentro. A não ser que ele esteja escravizando esse cara. O único que pode ter trancado é o marinheiro, só que mais tarde no filme dá a entender que ele não usa aquela saída, ele vai por outro lugar. Ou seja, talvez fantasmas realmente existam. Lá dentro eles encontram uma sala onde tem um computador que dá pra ver todas as câmeras de segurança do local. E o Dexter pede pra eles se dividirem pra eles encontrarem bons locais pra ele filmar. Enquanto a Kate fica ali na sala de segurança observando os passos de todo mundo. Só que ela não fica prestando atenção em porra nenhuma, tá? Ela fica esse tempo todo vendo foto de paisagem no Instagram. Eu nunca nem vi alguém ficar tão absorvido assim vendo foto de paisagem. Parece Adolescente, a dor ele sente, sem receio. que ela foi uma gaivota na vida passada. Eu também gosto muito que a porra do computador e as câmeras de segurança estão tudo funcionando, enquanto que mal tem lâmpada que acende nesse lugar. Daí o Seth e a Lisa encontram uma lata de espinafre naquele lugar. Afinal, ali era uma fábrica de espinafre enlatado. E eles jogam essa lata no chão, mas alguns segundos depois ela volta rolando em direção a eles. E a Lisa olha muito preocupada para aquela lata, perguntando: nossa, o que a gente faz agora? Como se ela tivesse encontrado um corpo, mas só a porra de uma lata. Daí a Margot volta pra fábrica porque ela esqueceu Tô falando, nunca foi espinafre, gente. Nunca foi sobre espinafre. a pasta dela lá. E por algum motivo ela não podia esperar o dia seguinte pra buscar. Só que quando ela pega a pasta, o marinheiro encontra ela e fica muito puto, porque ele escutou que ela tá tentando comprar o lugar pra demolir. Ela sai correndo, se tranca numa sala, só que essa burra idiota prende o cabelo dela pra fora da porta. Sei nem se isso é possível, cara. Não é só puxar ou abrir rapidinho a porta, puxar o cabelo e ir embora? Enfim, mas aí o marinheiro alcança ela, segura o cabelo dela que tá ali pra fora e arranca metade do couro cabeçudo dela. Logo depois ele arromba a porta, pega ela e coloca ela numa máquina de prensa. E ela morre da pior maneira possível, né? Calva. Enquanto isso, Por que o Seijinho foi chamado pra manual, sendo que ele tem perfeitamente um couro cabeludo gigantesco? Dexter fica tentando flertar com a Olivia e ela fica dando um chega pra lá nele, dizendo que ela acabou de chegar naquela cidade e ela precisa de mais tempo antes de pensar em sair com alguém. Ela precisa no mínimo esperar ele sair da quinta série, né? Daí a Olivia arromba outro cadeado num gaveteiro do escritório e eles encontram uns relatórios interessantes. E um deles mostra que a fábrica fechou por conta de uma contaminação no espinafre que estava deixando as pessoas malucas. E isso nunca veio a público. Daí o Dexter... Mas faz muito sentido considerando a lore do Popeye. Ele ser maluco por causa do espinafre faz sentido pra caramba, Ele fica extremamente empolgado com esse furo de reportagem e a Olivia diz que ele fica bonitinho quando ele está empolgado. Pô, bonitinho mesmo, ele parece uma criancinha. Só que aí eles começam a se inclinar pra beijar na boca. Nerdola. Agora mesmo ela não disse que precisava de mais tempo? Era 2 minutos o tempo que você precisava? Mas o beijo deles Ela não falou quanto tempo. é interrompido pela chegada do Seth e da Lisa. E aí eles começam a sentir um cheiro estranho e o Dexter diz que ele acredita ser fumaça de cachimbo. Como que ele sabe também? De que século vocês são? Ninguém fuma mais cachimbo. Quer dizer, o cachimbo tradicional, né? O que o Popeye fuma. Aliás, de que século é esse marinheiro? Que o Popeye era tradicional? Mano, essa máscara ficou muito bosta. Ficou muito bosta. Parece muito que é artificial. Tipo, não parece com a cara de ninguém. E Popeye tá com uma cicatriz no olho. Da onde? E ele não tem olho. Tipo, o olho
tá meio aberto, mas não tem olho. Fica evidente que é uma também, né? Pra máscara. fumar cachimbo. Era pra ele ter mais ou bosta. menos uns 50 anos de idade. Se esse filme fosse culturalmente preciso, eles estariam... Nossa, que cheiro de vape de baunilha é esse? Bom, mas eles saem pra investigar esse cheiro e a Lisa aproveita pra perguntar pra Olivia qual que é o lance dela com Dexter. Ela tá preocupada porque ela é a melhor amiga do Dexter e ela tá achando a Olivia um pouco sus. E sim, ela usa exatamente esse termo, ela fala que ela é um pouco sus. De fato, não seria estranho se o Popeye fumasse um vape de baunilha, viu? Mas a Olivia nem tem tempo de responder Se porque ela eles usou essa encontram um lugar expressão. com paredes pichadas com alguns recados. Se você sentiu o cheiro de fumaça de cachimbo, ele está perto. A força dele vem do espinafre. Ele é o Popeye, o Slayer Man. Deram até um apelido legal pro cara. E primeiro, que eu não sei como tem tanta gente assim que sabe qual que é o cheiro de bosta. cachimbo, né? Segundo, como que eles sabem que a força dele vem do espinafre e não do trembolona que ele provavelmente tá tomando? Terceiro, quem são essas pessoas que sobreviveram pra poder escrever todos esses recados, mas não foram pra polícia? A galera lá, tipo... Nossa, conseguimos fugir do cara. Acho que é bom a gente Vamos ir voltar pra lá pra polícia escrever. agora, né? Avisar os caras. Ou a gente poderia Volta lá ficar e um escreve. tempo aqui, que é um lugar bacana, um lugar rústico, vintage, e pichar na parede uns recados pra ajudar a galera que... Mano, eu adoro a ideia de que a gente trocou a palavra grosso pela palavra rústico. Um lugar... Uma pessoa... Não é uma batata grossa, é uma batata rústica. Não, é um lugar grosso, cimentado, todo escanhado, cinza, sei lá. É um lugar rústico. Ah, tá bom, viu? Eu não tô sendo grosso, não. Tô sendo rústico. vai acabar entrando aqui sem querer também, igual a gente. Ou a gente poderia simplesmente ir pra polícia e aí evitar que qualquer outra pessoa fosse assassinada por ele futuramente. Se o Popeye tivesse comunicado à polícia, provavelmente isso não teria acontecido. Futuramente também, né? É uma ideia. Mas eu tô gostando mais da sua também. Lá na sala de segurança, a Kate se depara com o Popeye e sai correndo de Olha lá. esse- E ela acaba olha trombando esse com o Joey, Popeye, o namorado velho. dela. Que veio até ali pra ver se ela não tava traindo ele. Coitada, e a Kate foi justamente a única ali que não foi com a intenção de transar. O resto tudo safado. O Popeye aparece na frente deles e o amigo Ô, velho, alguém concorda de comigo? transar. Pelo O amor de resto Deus. tudo safado. O Popeye Isso aqui, eu sei que ele tá numa representação realística de IA do Popeye. Eu sei que isso aqui foi uma IA que fez. Agora, vocês concordam comigo que um cara que não tem músculo aqui, mas é lotado de músculo aqui, ele tá com um tumor? Ele tá com algum problema no braço e não com músculo? Porque o Popeye ele era magrinho num pedaço do braço e inchado no outro. E aí ele tomava o espinafre que aparecia o músculozinho e tal, fininho. Estranho, velho. É esquisito isso. Popeye aparece na frente deles e o amigo do Joey, o Jesse, tenta apunhalar o Popeye com uma faca. Só que ele não sente nem cócega. E aí ele mata o Jesse espremendo ele os olhos borracha. dele como se fosse um limão e quebrando o pescoço dele como se ele fosse uma galinha. Deu até vontade de comer galinha caipira. E em seguida, o outro rapaz, o Terry, saca um revólver com toda a calma do mundo, como se ele tivesse indo tirar uma selfie com o Popeye. E aí, Uma coisa que eu detesto em filme, em animação, em qualquer outra coisa. Pessoa que saca uma arma frente a uma ameaça e não atira. Ou pior, espera se aproximar para atirar. Uma pessoa ela tem que chegar perto da outra pessoa para tentar disparar. Por quê? Você tá com uma arma de fogo. Fogo. obviamente, o Popeye consegue agarrar o braço dele e quebra o pulso dele. O Joey, vendo tudo cara. isso, decide simplesmente largar a Kate pra trás e fugir de lá. O Terry, que também consegue escapar disso de alguma forma, sendo que o Popeye tava segurando o braço dele, mas ele consegue fugir. Mas ele consegue fugir de lá Soltou, e depois tranca quebrou, novamente sei o lá. local com um cadeado pelo lado de fora. E lá fora ele acaba pisando numa tábua com prego exposto. E surpreendentemente o prego atravessa o pé dele inteiro. Ou o pé desse maluco é um peito de frango, ou ele pisou nisso com a força que você pisa na mãozinha do seu sobrinho na hora que eles estouram um balão cheio de doce durante o aniversário dele e ele tá prestes a pegar o seu doce favorito.
Oi? Podem julgar os meus métodos, mas jamais os meus resultados. Daí o Popeye Eu alcança acho o que eu posso Terry e julgar mata ambos. ele, decapitando ele com uma âncora. O Popeye é muito Corinthians. O Joey, tentando se esconder do Popeye, começa a escutar alguém se aproximando dele. Então ele rapidamente se vira e já dá um tiro às cegas. Só que era a Kate que estava se aproximando dele e infelizmente ele acaba acertando ela. O que esse cara tá conseguindo fazer nesse filme é sacanagem. Mesmo quando ele não está tentando ser um namorado. Ah, mano, pelo amor de Deus. Nossa senhora, parece que é um Três Pateta misturado com Popeye, e aí eles colocaram a IA do Popeye pra ele ficar realista. Eu não sei. Jogaram o roteiro no chat GPT e falou: escreve um filme de terror sobre o Popeye. Ruim, ele consegue ser um namorado ruim. É o Messi do relacionamento tóxico. Logo depois, o Popeye aparece na frente deles e novamente o Joey foge sozinho, deixando a Kate pra trás. Ela dá um berro e o Seth e a Lisa escutam um grito dela à distância. Então, eles decidem sair de lá pra tentar conseguir sinal de celular e chamar a polícia. Só que, como eu disse antes, o Terry trancou o lugar com um cadeado pelo lado de fora. E aí, o Popeye também aparece na frente do Seth e da Lisa, sendo que há 10 segundos atrás, ele tava perto do Joey e da Kate. É engraçado que filme de terror tem isso, né? O vilão sempre se move muito rápido, só que só quando você não tá olhando. Quando ele tá logo atrás de você, ele caminha lentamente, dando todo o tempo do mundo pra você fugir dele e tropeçar e, na verdade, não conseguir fugir dele. Mas o tempo todo do filme, até quando ele tá indo atrás da menina baleada ali, ele tá lentaço. Aí do nada, esteroide. aí quando você não tá olhando, ele do nada abre um buraco de minhoca no espaço-tempo e ressurge na frente da sua mãe grávida e te mata antes de você nascer. Enquanto isso, o Dexter e a Olivia encontram um bracelete da Kate ali no lugar onde ela tomou o tiro. A menina simplesmente dropou um item como se ela fosse um monstro de RPG que foi derrotado. E ela também sumiu de lá, igual um monstro que foi derrotado mesmo. E o Popeye também aparece ali na frente do Dexter e da Olivia. Esse cara tá em todo lugar. Ou eles só estão andando em volta dele. O Seth e a Lisa sobem numa plataforma de metal e o Seth se pendura na grade para tentar alcançar o outro lado, onde tem uma escada que leva até o telhado da fábrica. E assim, eles estão tentando subir lá para tentar conseguir sinal de celular. Só que quando eles entraram na fábrica, eles tinham um sinal de celular. Inclusive, o Joey ligou pra Kate. Por que agora não tem mais sinal de celular? É muita cara de pau, né? Só que na hora do... Sempre tem que estar sem sinal de celular. Aí eles cometeram um erro de disposição muito grande, uma coisa muito idiota. Como é que alguém ligou pra uma pessoa antes e agora não consegue ligar mais? Mano? Nunca é pra ter sinal de celular num lugar abandonado, né? Por algum motivo, sempre pega assim em qualquer outro lugar, né? O Seth se pendurar na grade, a mão dele escorrega e ele cai lá embaixo. Também, olha o jeito que esse imbecil segura na grade. Parece que ele tá dedando uma xoxota. O cara realmente só veio pensando na... Aí não, Seijinho. Aí não, Seijinho. Não se expressa desse jeito não, Seijinho. Você me quebra, filho. Aquilo. Por sorte, ele cai numa superfície macia e não morre. Só que o pé dele fica preso numa rede e ele começa a mexer pra tentar sair de lá. Daí a Lisa chega lá embaixo pra tentar ajudar ele a sair e ela dá um beijo nele. Nisso ele começa a mexer a perna dele como se ele fosse um cachorro abanando o rabo. O cara realmente só veio pensando naquilo, mas lá em cima, onde essa rede tá presa, tem uns vergalhões. E na hora que ele mexe a perna, os vergalhões todos caem coincidentemente. Nossa, que roteiro de bosta! Que roteiro horroroso! Acho que nem o chat GPT faria uma bosta dessa. Na vertical, perfurando e matando ele na hora. Pensa num bicho azarado. Quais as chances de todos eles caírem exatamente a 90 graus? Vamos com calma, vamos por partes. Igual a Elise Matsunaga. Por que ela olhou pro cara preso na rede e pensou, vou dar um beijo? Vou dar um beijo. Esse é o momento.
e em cima dele. A Lisa fica desesperada, ela tenta achar outra saída, mas ela se depara com o Popeye. Daí ela volta pelo caminho de onde ela veio, ali na plataforma de metal alta, e assim como o Joey, ela tenta alcançar o outro lado. E assim como o Joey, ela também não consegue e também cai lá embaixo. Só que lá embaixo agora tem o Joey e um monte de vergalhões saindo do peito dele. E ela cai exatamente ali em cima e também morre na hora. Eu estou me divertindo horrores com esse roteiro. Mas cara, pensa meu Deus do céu, eu tô querendo pular nessas vigas. Nossa senhora, como é que através do corpo do menino os vergalhão iam estar... Primeiro, na hora que eles caíssem, eles iam cair com uma pressão média. Então iam bater nele, mas iam pro lado. Eles não iam enfiar, a menos que eles fossem pontiagudos. E esses troços não são pontiagudos, então não faz sentido nenhum assim. E segundo, ele não é uma base de cimento. Ele não é um concreto para poder fixar esses vergalhão para cima a ponto da menina ser empalada. Nada dessa bosta faz sentido, meu Deus. Uns bichos azarados. Enquanto isso, Dexter e a Olivia encontram o quarto do Popeye. Lá tem umas fotos antigas dele com a família dele. Ele tinha uma esposa que se chamava Olive Oil, que literalmente se traduz para azeite de oliva. Isso daí é tipo aquela campanha do Subway, que quem mudasse o seu nome para Subway ia ganhar lanche grátis. A mãe dessa menina já se adiantou e botou o nome da filha de azeite de oliva para ver se ganha azeite de oliva de alguma marca. E eu vou mais longe, talvez até o nome do Popeye seja para você ganhar lanche grátis no Popeyes. Tá aí uma família econômica. Esse truque a Nath Finanças não te ensina. Você só aprende aqui no canal Seijinho. Bom, mas o Popeye também tinha uma filha. Tem até uns brinquedos de criança lá, incluindo um ursinho Pooh. E eu tô torcendo muito para ter um crossover de Popeye com ursinho Pooh sangue e mel. Por favor, façam acontecer. Provavelmente vai ser a pior coisa já feita. E aí eles descobrem que a tal da azeite de oliva tentou denunciar a contaminação de espinafre. Só que ela desapareceu depois daquilo. E o Popeye ficou ali naquela fábrica pelos últimos 20 anos esperando a sua amada azeite voltar. O Dexter e a Olivia encontram uma saída, só que do outro lado dela está quem? O Popeye, é claro. Ele agarra o Dexter pelo braço, quebra o pulso dele e a Olivia manda ele soltar ele, com essa super expressão de urgência. E ele obedece na hora. Daí eles fogem dali e a Olivia consegue botar o osso dele de volta no lugar. Por algum motivo, essa mulher tem todas as habilidades de sobrevivência possíveis, mas nem mochila ela leva pros lugares. Daí também não adianta de muito, né? O Dexter diz que é melhor eles esperarem até o amanhecer pra tentar fugir de lá, mas a Olivia diz que ele não tem esse tempo, ele precisa ir para um hospital. Ela tem uma cara e uma expressão de uma tábua de madeira untada. Ela tá numa situação de risco, de terror, de sobrevivência. Daí também não adianta de muito, né? O Dexter diz que é melhor eles esperarem até o amanhecer pra tentar fugir de lá, mas a Olha a cara dela de... É só uma terça-feira. A gente precisa ir lá pra fora, tá? Olivia diz que ele não tem esse tempo, ele precisa ir para um hospital. Ingenuidade dela achar que algum homem vai preferir se arriscar para chegar no hospital ao invés de simplesmente confiar que você vai se curar sozinho, né? E ela ainda diz que ela sente que o Popeye não quer machucar eles. Não, imagina, porque quebrar um braço nem dói, né? E aí o Dexter pergunta se ela não tá escondendo alguma coisa dele, porque realmente ela tá um pouco sãs. Na hora que ela pediu pro Popeye soltar o Dexter, ele obedeceu na hora. Cara, e é muito burro esse Dexter, né? O nome dela é Olivia, a esposa do Popeye se chamava Olive e ele tem uma filha que deveria estar mais ou menos ali na mesma idade que a Olivia. Sem contar também que o cara chama Popeye. Tem literalmente pai no nome dele. Como que você não... Não, seja. Não, é pai de... Ai de olho, é pop eye. É um olho saltado. Por isso que um dos olhos dele é maior que o outro. Ai. Não faz associação ainda, cara. Logo em seguida, eles novamente encontram o Popeye e olha só, dessa vez a Olivia chama ele de papai. E o Dexter fica, o quê?
Cara, pelo amor de Deus, tava na sua frente o tempo todo. Só que nessa hora o Joey atira nele e o Popeye foge. Ai, levei um tiro. A Olivia tenta segurar o Joey, pedindo pra ele não machucar o Popeye, mas o Joey derruba ela no chão. Ele aponta a arma pra ela e o Popeye aparece pra salvá-la. A Olivia pede pro Popeye não matar o Joey e diz que o espinafre tá fazendo mal pra cabeça dele, tornando ele violento. Engraçado que o desenho original do Popeye incentivava as crianças a comer espinafre, a comer vegetal, fumar e a cometer violência e fumar cachimbo. Realmente, sim. Ele não era muito educativo, não. Ele era mais ou menos educativo. cachimbo. Tem que ter o equilíbrio, né? Uma dieta balanceada é o segredo pra tudo. Mas esse filme... tipo assim, coma espinafre, criança. E fume cachimbo e bate em pessoas que você não gosta. Normalmente resolve. E namora uma pessoa que seja bem magrinha. Talvez anorexia. Não, espinafre é uma bosta, cospe essa merda. O bagulho é tomar bomba e comer carne de cavalo. O Joey acerta a cabeça do Popeye com um pedaço de pau, mas isso não surte efeito nenhum. Eu não sei nem porque ele tentou, depois de ver o cara tomar um tiro e agir como se ele tivesse tomado uma água. O Joey tenta pegar a Olivia de refém, mas isso também não dá muito certo. E aí o Popeye pega o Joey e manda a Olivia e o Dexter saírem de lá. Que ele vai fazer uma coisa muito feia. A Olivia promete voltar pra buscar ele como se ele realmente fosse um bebê de 1,90 m e não um adulto mutante homicida. E enquanto eles fogem, o Popeye arranca o braço do Joey e começa a bater nele usando o próprio braço dele. É bastante humilhante. Lá fora, os dois se reencontram com a Kate, que conseguiu escapar com vida. Eu não sei nem como ela conseguiu achar a saída baleada, mas tudo bem. E em seguida, a polícia e a ambulância chegam para atendê-los. Num outro dia, o Lex volta pra fábrica e fica muito puto no telefone conversando com alguém, porque agora tem sinal de celular lá, né? Entendi. E eu não sei porque o celular dos caras era da tinta, né? Não pega em lugar nenhum. que esse cara tem que fazer aquela ligação exatamente ali, num local onde ocorreram vários assassinatos e o assassino ainda tá solto. Mas exatamente isso que você pensa acontece. O Popeye aparece e mata ele. No final teria sido melhor ter feito um documentário sobre a boqueteira fantasma mesmo. Meu Deus do céu, isso aqui é pior que mel. O roteiro é uma bosta, os personagens são piores e tudo vai pro inferno. Pelo amor de Deus, isso foi horrível, horrível mesmo. Nossa, horroroso. Socorro. Ele conseguiu achar comédia nisso, mas nem comédia eu consegui achar. Achei terror, mas não é o terror emocional, é o terror visual. É tipo, você olhar pra isso e falar, meu Deus do céu, por que eu tô assistindo isso? Por que pessoas gastaram dinheiro nisso?